Olha, para você entender exatamente qual é o propósito desse vídeo, que é uma coisa, né, uma palavra que eu gosto muito, qual é o propósito? O propósito aqui é ensinar você a alertar sobre uma coisa, cara, que acontece nos últimos tempos e que eu provo, né, eu mostro resultados e isso incomoda as pessoas que não acreditam ou aquelas que defendem o contrário sobre o abuso. Sabe, o abuso na compra de equipamentos, a ideia de que a última tecnologia vai fazer de você um grande fotógrafo. As coisas não funcionam dessa maneira. Eu queria só que você pensasse no teu passado, na tua infância. Aí você pensa, pô, a gente brincava, cara, ficava feliz, né? Com um monte de coisas que a gente fazia, que a gente fabricava, era tudo muito mais criativo. Na fotografia, na minha infância fotográfica, sempre foi assim e sempre foi assim que eu vi acontecendo na vida dos grandes mestres, sabe? Que tinham aquela câmera, cara, marcada, sabe? De tanto, né? Saía até a tinta de tanto que eles usavam, percebe? E fazendo capas de revista, publicidade e tal. Hoje fica aquela falsa impressão, né? Se você que lembra da infância que você teve, a infância que você tem, que os teus filhos têm, você vê quantos brinquedos, né, que você tem que comprar, quanto material desnecessário, percebe? Então se perdeu nessa passagem de tempo alguma coisa que tem tudo a ver com o que eu vou falar para você. Entendeu? Não é uma coisa lúdica, uma coisa, sabe, que você tem que interpretar como uma... Enfim, como algo que não seja verdadeiro. É verdadeiro porque eu mostro para você nesse vídeo, e além dos outros que eu já mostrei, que com um equipamento que já está pago, com uma DSLR, você consegue ótimos resultados, você consegue faturar, você não se afunda em dívida. Isso é muito importante. Então esse vai ser o propósito desse vídeo de hoje, beleza? Bom, né, você que conhece esse canal, sabe que há muitos anos já eu começo com com essa declaração de repúdio ao racismo. Eu tenho muitos amigos negros, cara, convivi com muita gente e aí fico pensando que ainda, né, a gente vive num mundo racista, cara. O que esse merda, não tem outra palavra, de Nelson Piquet falou sobre o Lewis Hamilton, né? Um cara homofóbico. Por que esse cara não vai fazer um tratamento, né? Um tratamento psiquiátrico para parar de se importar com a vida dos outros, entendeu? E parar de falar besteira, porque ele representa o Brasil. Eu tenho vergonha de ser brasileiro do tempo do Bolsonaro. Olá, amigo da EFUPRO! E aí, mais um vídeo aqui, agora com essa trilogia, né, com a parte final desse trabalho que mostra para você que quando a gente é generalista e especialista em muitas áreas, né, você consegue alcançar um mercado muito maior, você não fica aí à mercê dessas variações que aquele que é o especialista, né, ele acaba sofrendo. Então, houve aí na época da pandemia um esvaziamento do mercado de casamento, de evento. Então, eu passei, né, embora eu não faça casamentos, eventos eu faço de vez em quando para alguns clientes que pedem, principalmente no nicho de galeria de arte, entendeu? Que é uma coisa que é muito legal. Eu tenho aqui uns trabalhos e como tem obras de outros artistas, eu vou perguntar nessa semana se a galeria Arte no Cais, se eles autorizam com que eu venha aqui, faça um vídeo. Puta, cara, assim, com uma 1855, você consegue um monte de clientes. Eu posso dizer para você que é um monte de clientes mesmo, porque existe uma procura muito grande para esse tipo de profissional que saiba reproduzir um quadro, né? Porque daí você tem que entender de balanço de brancos, porque as cores do quadro tem que ser super fiéis. Ao mesmo tempo você tem que ter aquela pegada, né, de se envolver
com esse meio artístico, então você também tem que ter cultura. É um mercado que eu adoro e assim, tenho alguns clientes que, meu, assim, só trabalham comigo exatamente porque eu entendo essa vibração, né, essa pegada que eles têm, entendeu? Então, mas por que eu falei isso? Por que eu tava falando do mercado de arte? Puta, esqueci, velho. Mas, sim, é porque, pô, eu viajei mesmo, porque quando você é generalista, né, mas não é generalista bunda mole, assim, entendeu? Que é tipo amador e vai se meter a fazer. Não, você tem que primeiro, e eu já falei isso várias vezes, você tem que primeiro se dedicar a um mercado, ficar bom nesse mercado. Daí, beleza, se você vai perceber que existem algumas ramificações desse próprio mercado que te levam para outros nichos. Já falei isso num vídeo, não sei há quanto tempo atrás, mas que eu comecei com moda, aí eu vi que tinha produtos de moda, acessórios, cintos, bolsas, daí eu comecei a trabalhar com acessórios de moda, depois publicidade, e aí é só você ir no meu site, você vê que eu trabalho para vários nichos e nunca vou ficar, apertado com a corda no pescoço, porque se um não tá dando, o outro dá. Mas você tem que ter domínio pleno da fotometria. Porque quando você trabalha com esse nicho, onde as cores são muito importantes, sem fotometria, sem cartão cinzento, sem o domínio da parte técnica, não adianta você pensar em abordar o mercado. Só vai investir, e na hora que você vê, você tá aí bem fodido, beleza? E se você quiser estar deste outro lado, vendo trabalhos reais, desafios gigantes, bem feitos, bem construídos e surpreendentes para aquilo que é a construção da tua imagem, eu acho que esse vídeo aqui vai te ajudar muito, legal? Então é assim, o fotômetro ele descomplica tudo, porque você vai ver, inclusive, eu já falei no vídeo anterior, que todo o ponto de partida foi de uma luz, um LED azul que devia ter ali uns 8.000 Kelvin, que é o ponto de partida da fotometria, um fiozinho de luz que tinha que aparecer. E aí, pô, o flash é muito mais forte do que aquela porrinha que passa em volta. Mas eu fui lá com o fotômetro, medi aquilo e fiz a partir desse ponto toda a minha iluminação. No outro vídeo eu falo sobre isso, na fotografia de drink. E vou mostrar aqui como tudo começou. Como eu já tinha a intenção de mostrar esse vídeo para você, então eu fui fazendo umas fotos do making off para a gente não se perder, para não ficar só na imaginação, beleza? Então, bora lá, vamos que vamos. Então é o seguinte, hoje a gente vai falar desse vídeo sobre arquitetura de interior com flash painting. Aí você fala, como assim? O que é flash painting? É pintura, né, pintando com o flash. Eu prefiro sempre surpreender o meu cliente. Então imagina, existe aquela expectativa, né, do cliente que está lá acompanhando o trabalho, do espaço dele, e aí você fala para ele, olha, amanhã ou daqui uma semana, né, eu te entrego o trabalho porque eu tenho que editar, sabe? Você tem que depois pegar, vamos supor, se você vai fazer uma panorâmica, imagina aí, você quer fazer uma panorâmica de, sei lá, 4 fases, eu vou pegar uma aqui para mostrar para você, que é de um hotel em Évora, que é uma panorâmica de 4 fases, se não me engano, no mínimo eu faço 4, então daí, se não foram 4, foram 5, e com flash painting. Então imagina, se você vai fazer uma panorâmica com HDR, puta, imagina quantos arquivos, né? Porque tem o arquivo com a fotometria zerada, depois com menos alguma coisa, mais alguma coisa, de acordo com aquilo que você configura. E aí, como é que você vai se mexer no meio desse puta quebra-cabeça? Vou mostrar para você o flash painting com uma lente que é para arquitetura, que é 1740, que foi a que eu usei no primeiro vídeo dessa trilogia, quando eu precisei trazer, né, a comida para o primeiro plano, usando esse aumento que ela causa, né, que a ótica dessa lente causa no primeiro plano, e nesse afunilamento do segundo plano, criando na composição todos os elementos para criar essa frase criativa que era aquilo que o meu cliente queria. Então o que eu fiz? Eu usei a 1740, que é uma lente de arquitetura, porque ela tem
uma abrangência, né? Tem uma distância focal que é bastante alargada, ela tem uma linearidade muito legal, ela não arredonda, sabe? Ela é uma grande angular, mas ela tem uma... Principalmente as linhas verticais, puta cara, ficam maravilhosas. Então, você pode até fazer pequenas correções no camera raw, entendeu? Chega lá e dá uns toquezinhos e ela endireita. E depois você passa isso tudo para o Bridge, meu, em 1 minuto você corrige todo o trabalho. E o Flash Painting é o seguinte, imagina, quando eu trabalhava com fotografia analógica, eu tinha o filme na câmera, né? Então normalmente a gente fazia em médio formato. Eu trabalhava com uma Pentax 6x7 ou com uma RB67, mais com uma RB67. A Pentax 6x7 eu trabalhei durante uma fase anterior, e depois que eu descobri a RB67, que a gente trocava os backs, punha back Polaroid e tal, eu gostei mais de trabalhar com a Mamiya, que tem uma ótica que, meu, é do caralho. E aí o que acontece? Imagina, como é que você vai fazer flambiente, que é essa coisa de você... faz uma foto com a luz contínua, com a luz do ambiente, e daí depois faz com flash, e depois cria máscaras e vai, enfim. Tem alguns clientes que gostam disso, e quando gostam eu faço. Mas é muito difícil, porque eu falo para o cliente o seguinte, falei, meu, isso aqui tem formas muito mais legais de você fazer diretamente, que é aquilo que o cliente vai ver, para não ter aquele aspecto de edição, que sempre fica um pouco afastado da realidade. E eu gosto de ter um trabalho mais orgânico, tanto na joalheria como na gastronomia, e a minha dependência da edição é mínima. E aí o que é isso? Então imagina, quando eu fotografava com um analógico, punha lá o filme na câmera, filme 120, e aí tinha 10 chapas, meu, no filme para fazer 6x7. 10. Então, e era caro. E a revelação, e se você trabalhasse em filme reversível, enfim, em cromo, né, como a gente chama, meu, era muito mais caro. Então, isso saía do bolso do cliente. Então, eu sempre fui acostumado a economizar tempo, porque lá sempre foi para ontem, eu sempre trabalhei para agência de publicidade e é mesmo para ontem. Sabe, os caras querem na hora. Às vezes o cliente até levava os filmes embora para o laboratório que ele tinha parceria. Então imagina, você sabe que se você errar, meu, puta, para uma agência de publicidade, você tá morto. E a fotografia digital não tem essa adrenalina, é por isso que eu gosto de trabalhar com digital da mesma forma como eu trabalhava com filme, entrego na hora para o cliente. E o cliente se surpreende com uma coisa que eu acho básico, do balanço de brancos, aquelas coisas todas que são básicas, entendeu? E aí, o que acontece? Imagina o seguinte, eu com o flash, eu vou pintando, né? Eu faço primeiro uma foto para descobrir aonde as luzes estão boas, e aí trabalho no final da faixa ótima, ou seja, a faixa ótima, se você não lembra, é o seguinte, tem o ponto ótimo, que é a média dos f-stops, e eu considero, a partir do ponto médio, 2 f-stops para cima, né, 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo, que é a faixa que eu que tem a melhor performance das objetivas de uma forma muito geral. Vale realmente, é transversal a qualquer objetiva. Sempre, qualquer objetiva, por mais cara ou mais barata, tem uma zona que, meu, elas se assemelham. E é onde eu ganho dinheiro. Entendeu? Porque ao invés de ficar gastando dinheiro com lentes caras, eu vejo aonde a minha lente tem a melhor performance que se compara a uma lente cara. Então é plim, 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 dinheiro do bolso. Bom, eu queria incluir aqui uma informação super importante, tipo breaking news. O Márcio Barriolo, meu brotherzão, um abraço para você, Marcião, obrigado aí por partilhar essa informação que eu acho que é tão importante, não no sentido de querer convencer você a não comprar câmera nova, a não investir nas mirrorless, eu não tô nem aí para essa parte. Eu acho que cada um é dono do seu dinheiro. O que eu estou tentando mostrar para você, que ainda tem a sua DSLR, assim como eu, né? Eu tenho uma 6D com um jogo de lentes
meu, que é muito legal. Eu investi em lentes durante bastante tempo, mas trabalho também com a 1855 na boa. Faço resultados comparáveis com uma lente que é do kit. Então eu já venho brigando, né, por essa verdade há muito tempo, porque é a minha verdade. E já faz algum tempo que os equipamentistas, cara, esses caras que têm a alma vendida, entendeu? Para as grandes marcas, né? Que não fotografam, não fazem porra nenhuma na profissão e vivem do YouTube, então tem a alma vendida. E é verdade, entendeu? Não fotografam porra nenhuma comercialmente e estão aí vendendo equipamento. Né? Como não para agora de lançar a câmera, então assim, num mês é a melhor câmera do mundo, no outro mês já não é tanto, e você entra nessa máquina de lavar roupa em modo centrifugação e só se fode. E aí é o seguinte, imagina, o que eles falavam? Cara, venda sua DSLR muito rápido, porque vai ficar sem componente, a câmera vai ser descontinuada, e sabe o que está acontecendo? As mirrorless agora é que não tem componentes. E aí nessa semana, o Marcião mandou para mim uma reportagem do iPhoto Channel que fala exatamente sobre o retorno das DSLR, porque, meu, assim, tá um problema gigantesco com os componentes das mirrorless, que como tem muita tecnologia, então agora os componentes estão muito difíceis de serem produzidos por uma série de razões, conjuntura mundial, a guerra da Ucrânia, a China, sei lá, não importa. O que importa é que isso afeta a tua vida diretamente. Então, nesse vídeo, mais uma vez, eu vou mostrar para você que eu trabalhei com a 6D. E quando eu abri o resultado final, que foi aprovado, que foi pago, que foi elogiado, entendeu? Já tem um outro trabalho engatilhado aí para daqui uma semana. Então, meu, é só o tempo voltar ao normal, porque aqui ficou um pouco frio fora de hora. E aí, assim, essa semana o tempo volta ao normal e eu vou fazer mais um trabalho para esse mesmo cliente que eu vou partilhar com você aqui. Então eu vou ler para você a reportagem. Então não sou eu que estou dizendo, né? Porque tem alguns grupos, e eu sei, eu fico sabendo de tudo que acontece aí no bastidor, cara, da Lagartixolândia, entendeu? Oi? Porra, o Bagnola não gosta de tecnologia, puta cara velho, e pô, o cara trabalha com a 20D. Entendeu? Então, porra, eu acho que aquilo que eu falo incomoda de alguma maneira, mas também traz uma verdade que eu acho que é importante para você, que, meu, passou tanto tempo gastando dinheiro com DSLR, escutando os equipamentistas, e de uma hora para outra, meu, os caras te deixam no vácuo, aqui isso não vai acontecer, beleza? Então, assim, os caras falam, né, pô, o cara não troca de câmera, eu não troco de câmera, sabe por quê? Porque eu tenho uma coisa que chama fotômetro. Esse é o meu grande tesouro. Isso é uma fábrica de ganhar dinheiro, porque eu trabalho rápido, edito pouco, entrego o trabalho no dia seguinte e já estou pronto, meu, zeradinho para um outro trabalho, ou eventualmente para sentar e organizar o meu marketing, ou até ir para academia, ou ir para a praia, percebe? Porque é a vida que eu sempre sonhei. Eu não quero ter patrão, sabe? E não quero principalmente gastar dinheiro da minha família, com uma coisa que não vai dar certo. Então, entra aqui comigo e eu vou ler com você e para você essa reportagem, beleza? Eu espero que depois que aqui tenha acabado, você fala, puta, que legal, cara, vou ficar com a minha DSLR, ela valorizou. E aí você que tem a sua câmera, entendeu? Eu não quero te convencer de nada, mas ao mesmo tempo fico com a consciência tranquila, porque eu mostro aqui que eu uso, que eu trabalho e que vou ficar bastante tempo ainda com ela, porque para tirar dinheiro do meu bolso, só se o trabalho valer a pena. Como eu tenho uma câmera full frame de 22 megapixels, eu sei usar o ponto ótimo das minhas objetivas, eu consigo resultados muito melhores do que aqueles que essas pessoas usam, porque não tem a prática, é só teoria, é só nhenhenhé, entendeu? Então eu vou mostrar para você e você chega na conclusão que quiser depois do final. Espero estar salvando aí a poupança de uma pessoa, já valeu a pena o tempo que eu estou gastando aqui nesse vídeo. Então assim, eu estou mostrando a verdade, você acredita naquilo que você quiser.
né? Eu estou colocando em cima da mesa gratuitamente, é bom lembrar, e pensando na tua felicidade, no teu sucesso, sem cobrar absolutamente nada por isso. Beleza? Então vamos que vamos. Entra aqui comigo no computador. Olha, e aqui está a prova do que eu acabei de dizer. Né? Porque às vezes você fala, pô, Bagnola não gosta de tecnologia. Eu gosto de fotografia. Eu não gosto de tecnologia. Se eu gostasse de tecnologia, eu ia montar uma loja de informática, entendeu? E ele mandou isso aqui para mim, na quarta-feira. Vi uma reportagem e lembrei de você. As câmeras DSLR tiveram um aumento de vendas de 80,5%. E as mirrorless tiveram queda de 70%. Só nos Estados Unidos, as vendas de DSLR tiveram um aumento de 132%. E as mirrorless com uma queda de 57,1%. Bem que você fala, não será o fim das DSLR. Então tá aqui, abri o canal do iPhoto Channel, câmeras DSLR aumentam vendas em 80,5% e as mirrorless caem 70%. O que está acontecendo? Você não leu errado e nós também não escrevemos o título errado. Por incrível que pareça, as DSLR aumentaram nada menos que 80,5% suas vendas, enquanto as badaladas câmeras mirrorless caíram um impressionante 70%. Mas como explicar isso? Bom, então está aqui escrito. Os dados foram divulgados pela Camera and Imaging Products Association, a CIPA, principal fonte de dados da indústria fotográfica, e são referente às vendas no mês de março de 2022 em todo o mundo. Já nos Estados Unidos, o aumento das vendas das DSLR foi ainda maior, 132%, e a queda das mirrorless foi de 57,1%. A explicação para esse fenômeno não se trata de um passo atrás dos fotógrafos em relação à tecnologia das câmeras. Nada disso. A principal razão para a mudança nas vendas, segundo a CIPA, é a crise de falta de componentes. Enquanto as câmeras mirrorless, que usam muita tecnologia de ponta, estão tendo dificuldade de produção por causa da falta de componentes, as DSLR, ao contrário, não sofreram escassez da mesma maneira. Ou seja, está bem mais fácil encontrar câmeras DSLR nas lojas do que câmeras mirrorless. E na falta das mirrorless, os consumidores estão optando pelas DSLR, que estão bem mais baratas, escutaram isso? Bem mais baratas e disponíveis à pronta entrega. E como essa crise de falta de componentes deve se prolongar durante 2022 e talvez até 2023, é bem provável que as câmeras DSLR voltem a reinar no mercado por enquanto e até ganhar uma boa sobrevida nos próximos anos. Beleza? Entenderam como é que funciona a minha cabeça enquanto empresário da fotografia? Senta que lá vem a história. Bom, então acompanhe o meu raciocínio. Imagina, eu estou em Portugal, recém-assaltado no Brasil, só tenho a 20D, a lente do kit, alguns filtros, close-up, é isso que eu tenho para trabalhar. Um flash portátil, na verdade, que era um 580EX, aí depois virei embaixador da Cactus, depois de um tempo, aí tenho, sei lá, talvez 20, 25 flashes aqui comigo. Mas eu uso um, ou às vezes uso dois, percebe? E essa forma de trabalhar com equipamentos pequenos, que não levam bactéria para dentro do espaço, né, do restaurante, que é tão perigoso, principalmente na época da Covid, puta, isso aí fez toda a diferença, porque eu não parei de trabalhar e eu trago para você aqui todos os trabalhos que eu fiz que os clientes autorizaram. Eu faço questão de mostrar isso para você, porque é muito louco essa diarreia mental, velho, eu fico muito puto, sabe? E uso esse canal para tentar mostrar para você, assim como eu mostro para os meus mentorandos, sabe? Eu escolho a dedo, eu tenho pouquíssimos mentorandos durante a minha vida,
Porque eu sinto, às vezes eu erro, né, no feeling, mas em 99% das vezes eu acerto. Porque quando eu começo a conversar e eu falo com essas pessoas, né, que me procuram, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, elas têm que me dizer o que sentem quando me ouvem falar que eu trabalhei com a 20D. Então, porra, 20D é de 2004, velho, 8.2 megapixel. Só que eu extraio tudo dela. Eu uso ponto ótimo, enfim, todo todo aquele fotografês que eu já venho falando há muitos anos nesse canal. Então é óbvio que assim, eu sou a Ucrânia, velho, entendeu? E vivo nessa guerra, né, nessa guerra com a Rússia, percebe? Esse mercado que manipula a tua cabeça, ele é terrível. Sabe, eu acho que as marcas ganhariam muito mais se focassem o marketing nos equipamentos mais baratos. Porque isso vai levar com o tempo a essas pessoas comprarem o equipamento full frame, como aconteceu comigo. Né? A lente que eu trabalhava não tinha nem estabilizador, meu. Mas eu vou mostrar aqui 2 ou 3 trabalhos e porra, cara, é isso que o cliente quer. Ele não quer saber que equipamento que você tem, entendeu? Ele quer saber qual é o cérebro, o equipamento cerebral que você tem, a arte que você consegue captar daquilo que ele faz. Então eu fico muito puto mesmo. E esse trabalho foi um marco, porque se eu falo que eu trabalhei, fiz vários trabalhos, não foi um, esse foi o primeiro, para o Paparico, para o chefe Sérgio Cambas, que é um dos maiores empresários do ramo da restauração, que é como se chama aqui em Portugal, o mercado dos restaurantes se chama restauração. Então, porra, tá no meu portfólio, velho, entendeu? Tá lá, sabe? Eu tenho um puto orgulho de ter conseguido com esse equipamento, entendeu? Com um computador, cara, que era assim, era velho, que era o computador que a minha mulher usava. Eu consegui trabalhar porque eu não dependia do computador, não precisava de uma puta placa para rodar o Photoshop, eu fazia e mostrava na hora, entendeu? Então é o que eu estava dizendo, eu fico, me dá sabe aquela coisa boa? Quando numa aula, né, eu peço, sei lá, um exercício para um determinado mentorando, em qualquer área, mas falando de gastronomia, e aí abro a 100% e vejo um cabelo ali, eu falo, caramba, velho, tem um cabelo, e os caras caem para trás, começam a amar o equipamento. Muita gente que está contaminada por esses equipamentistas, velho. São doenças, sabe, que se espalham e que eu consigo mostrar e vou mostrar através desse trabalho que me orgulha muito. Seria impossível fazer com Flambiente esse tipo de panorâmica que vai começar agora. Eu vou te ensinar tudo. Fica aí que é nóis. E aí você vai aprender comigo uma técnica muito legal que vale inclusive para gastronomia. Eu já fiz isso em gastronomia com um 128, com um molho, né, uma redução de vinho do Porto, que eu já falei num vídeo aqui, aliás em vários, sobre essa técnica, que eu consigo fotografar com flash, com essa distância aqui, ó, com um 128, entendeu? Ou com flash rebatido, fazendo um preenchimento localizado, só para às vezes destacar um determinado ponto que está numa zona baixa da escala. E eu tenho que trazer aquilo ali, dar uma iluminadinha ali, sem precisar da edição. Legal? Eu adoro o flash portátil. E, assim, tenho cabeças de estúdio, mas, cara, o flash portátil pra mim, com o número guia que tem hoje e com o fotômetro, puta, cara, é uma coisa muito legal. Beleza?
Olha, primeiro eu vou mostrar para você o resultado em JPEG, ou seja, um arquivo comprimido, porém salvo, como eu sempre ensino, a partir do RAW. Beleza? Por isso que esse triângulo, Adobe Bridge, e Camera Raw e Photoshop funcionam muito bem. Beleza? Então, essas duas eu já ensinei, certo? Como eu fiz, falei de composição. Aí, depois, o segundo foi a partir dos drinks. E depois disso tudo, essa que é a técnica do flash painting, que é a arquitetura de interior. Ou seja, esse trabalho ele foi feito numa ideia de vender um novo serviço para o verão. Bom, então aqui a gente vai para a primeira parte. Eu vou explicar para você a importância desse fio de LED e também mostrar aqui a importância de você entender temperatura de cor em função da fonte que emite uma determinada luz. Então aqui você vê três situações completamente distintas. Aqui você tem 3.000, 2.800 Kelvin, né? É uma temperatura de cor muito baixa, muito amarela, muito incandescente. Do outro lado, você tem esse fio de LED, que foi um toque que o arquiteto deu exatamente para tentar equilibrar. Mesmo na arquitetura, a cor complementar, assim como na pintura, ela cria um equilíbrio. Você imagina o seguinte, uma loira contra o céu azul na praia. Não é muito mais contrastante, muito mais bonito, muito mais vivo? É exatamente isso que a gente consegue trazer da natureza para dentro da fotografia. E aqui embaixo você nota um esverdeado, que isso é da luz fluorescente. Eu até fiz essa foto para mostrar para você, tá vendo? A lâmpada ali, que é tubular. Então a cozinha tem luz fluorescente. Esse aqui também tem um fio, tá vendo? De luz fluorescente atrás de uma sanca. E aqui na frente você tem um conjunto de luzes que são LEDs incandescentes. Você nota até aqui pelo reflexo no copo. Ok? Então isso é importante para você entender como eu funciono, como eu observo aquilo que está acontecendo. Então, assim como eu já falei no vídeo passado, se você sai do sol e vai para a sombra, acontece exatamente a mesma variação. Se você tem isso na cabeça, o teu trabalho não varia porque você acerta. Beleza? Então, vamos seguir em frente. Aí, o que eu queria também mostrar para você? Eu tenho uma técnica que vem mesmo desde o tempo da fotografia analógica, que é você transformar cada fonte pontiforme, ou seja, cada fonte que tem forma de ponto, em uma estrela, em um efeito de filtro que você até consegue, eu tenho aqui uma série de filtros analógicos, que chama Star, que você escolhe quantas pontas você quer. Até me deu saudade de trabalhar com ele, eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso. É muito legal. A gente criava os efeitos já no filme, e é isso que eu faço no sensor, eu já crio tudo. Então, o que eu tinha aqui? Além dessa temperatura de cor, que era variada, né? Ela era diversificada, melhor dizendo, eu tenho aqui também alguns elementos que vão compor a iluminação do espaço. Enquanto eles estavam lá, né, dá para ver, deixa eu ver se você consegue ver aqui, tá vendo? Ele estava aqui, o Paulo Silva, ele estava aqui organizando o espaço, junto com a Paulinha, que eles são sócios, eu estava aqui fazendo essa medição. Então eu uso o tempo em meu benefício. Quando o cliente chega, ele não vai me ver testando. Ah, não ficou bom, ficou mais ou menos. Quando ele chega, eu já dou o primeiro clique, porque eu aproveito o tempo. Acho que isso é uma coisa que você poderia fazer também. Então eu tenho aqui também um toque na arquitetura do espaço que é muito importante, porque faz parte do projeto, né? Assim como essa parte de baixo aqui, que eu vou depois explicar como é que eu medi. Então fui com o fotômetro, coloquei aqui e medi.
Então, essa leitura dessa alta luz, você vê como eu vou construindo, eu preciso saber como combinar essas luzes que estão presentes, porque isso eu não posso anular com flash. É o contrário do que eu faço em foto de produto, onde eu anulo todas as luzes que estão ali parasitando, né, ao redor do produto. Aqui é o contrário, aqui eu tinha que pensar em incluir. Então, veja só, eu vejo que com essa medição do fotômetro, todas as altas luzes estão aqui presentes. Então, mesmo essas que são pontuais, elas têm aqui um efeito estar muito fraquinho, porque já é baixa velocidade com diafragma fechado, ok? Então, aqui, se você for ver, olha, tenho f11, que está dentro da faixa ótima dessa objetiva, 1.13 e ISO 200, beleza? Eu precisava um pouco mais de sensibilidade para captar isso. Então, eu saí do ISO 100 e fui para o ISO 200. E aí, o que eu fiz? Cheguei com o fotômetro, coloquei numa área de sombra, ali em cima do balcão, para não ter uma interferência muito grande dessa luz que está aí nas cadeiras, e me deu esta abertura. Tá vendo? Eles continuam lá arrumando, então eu falei, puta, eu estou próximo do resultado. E repara como eu fiz pensando, estou ensinando para você que com o fotômetro eu consigo pintar com luz. É muito mais gostoso eu fotografar dessa maneira. Olha aqui, olha como essa parte do LED, de todo esse apontamento luminoso que o arquiteto fez, está aqui. Olha aqui, olha. Aquela parte fluorescente, mais esverdeada. Daí esse LED aqui. Entendeu? Aqui embaixo aconteceu uma coisa que o cliente adorou. Ele achou isso o máximo. Eu, sinceramente, na hora não gostei muito, entendeu? Porque eu falei, como eu estou trabalhando com velocidade baixa, você aumenta a saturação. E principalmente porque é um ambiente incandescente. Mas ele adorou, entendeu? E outra coisa, olha que bacana isso que eu quero te mostrar. Com a medição com o fotômetro, como ele mede na zona 5... Olha a precisão. Você aqui enxerga a medição dessa alta luz com toda a textura da madeira. É disso que eu gosto, entendeu? Mas o cliente, ele queria, sei lá, sabe? Ele achou que aquilo tinha mais tom de verão, que, enfim, porque a olho nu, essa luz, ela não é tão forte quando você tem uma combinação de ISO mais alto, muita luz incandescente, né, no ambiente, percebe? Então ele gostou, ele preferiu isso aqui. Eu falei, tá bom, a gente vai fazer uma coisa intermediária. Depois eu acabei gostando, entendeu? E aqui é o seguinte, essa parte de baixo, que eu vou explicar para você mais na frente, ela é extremamente importante no projeto. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Logo, logo eu vou falar para você. Quando ele viu esta aqui, ele achou que ficou escuro aqui. Então, gostou mais desta, porque é bem isso que acontece no espaço. Talvez não tão amarelo, entendeu? Mas como ele mesmo disse, é verão, eu gosto desse amarelo, a casa fica mais iluminada. Eu falei, tá bom. Então, esta seria a medição pela sombra, e essa aqui seria a medição pela alta luz. Mas eu tenho aqui alguns pontos a considerar. Esses detalhes que tem aqui, eles são para o cliente muito importantes. Então eu usei a alta temperatura de cor do flash, que é 5600, para criar pontos um pouco mais azulados. Na verdade, nem são azulados, eles parecem azulados porque eles estão nessa presença incandescente. Mas daí tem aqui nesses detalhes que são muito importantes também para o cliente, porque essa interação com a leitura é uma coisa também que é importante para quem visita esse espaço, beleza? Então aqui essa fotometria já é bem diferente. Olha, é 1,3 segundos, beleza? Mais de 1 segundo, e com F11 na mesma. Então olha a diferença entre a medição pelas altas luzes e a medição pelas sombras. Então eu já tenho, em 2 cliques, eu já tenho isso resolvido. Agora eu vou fazer o flash painting, que você vai me acompanhar. Olha, eu não sei se você reparou, mas houve uma mudança aqui na configuração do balanço de brancos, exatamente para tentar minimizar um pouco esse amarelo que o
que o cliente gostou, porque é uma lâmpada incandescente que bate numa madeira, tem a saturação também, né, daquilo que a baixa velocidade faz. Então, repara que eu dei aqui, tem uma alteração, não sei se você viu, e esse é um detalhe que eu julgo ser muito importante. Então, aqui eu falo de fotometria e balões de brancos, pintando com luz. E o mais legal disso é que o cliente já vê o trabalho pronto. Obviamente, eu passo depois uma das fotos pelo Camera Raw, faço uma correção das distorções da lente, né? Faço numa foto, depois copio todos esses metadados, como eu já ensinei aqui em alguns vídeos, eu passo esses metadados para o resto do trabalho. E no outro dia o cliente está recebendo tudo, viu? E já pronto para ganhar dinheiro. Bom, antes de qualquer coisa, deixa eu contar um pouco da história desse espaço para que você entre comigo nessa viagem, né? Que na verdade é a viagem do próprio cliente. Como eu falei nos 2 vídeos anteriores, o Castas fica em Guimarães, que é uma cidade histórica, foi onde nasceu Portugal, tem um castelo maravilhoso lá, enfim, é um ponto turístico imperdível para quem vem a Portugal. Todo mundo conhece Guimarães. Então, e é uma cidade, muito antiga, porque os romanos passaram por Portugal, né? Você vê em Braga, enfim, nessa região tem uma história muito rica. Então, quando eles foram fazer esse projeto, isso que você está vendo no chão é muito antigo. Então, o arquiteto, de uma forma muito inteligente, o que ele fez? Ele usou isso como um piso, então tem uma placa de vidro bem grossa, que ela é muito refletiva, então eu tinha que tomar muito cuidado, tinha que fazer com que houvesse alguma superexposição para destacar, né, e para que também tirasse o reflexo de cima, né, o reflexo que vem do teto e tal. Então, se eu tenho mais luz aqui embaixo, então, obviamente, a luz de cima não vai predominar, beleza? E aí é o seguinte, repara que é tudo com tom de madeira, tudo muito quente, sabe? Existe um aconchego, digamos, em termos de temperatura Kelvin, que está lá, por volta dos 3.500, penso eu. Legal? E a temperatura de cor do flash, para fazer o flash painting, é 5.600. Então, é muito, muito distante uma coisa da outra. O flash tem aquele branco azulado e esse ambiente tem esse amarelo. Então, se eu não tomar cuidado e não fizer uma opção correta, a luz do meu flash, ela vai tirar todo esse tom, porque como você sabe, eu já expliquei várias vezes, e aí vou mostrar para você aqui no Camera Raw onde é que fica, né? Porque o amarelo é o complementar, ele mata o azul, né? Então, se você vem aqui no Basic, tá aqui, olha, tá vendo? Se você quer que a foto fique mais azul, né, você mata os amarelos. Então, eu vou tirar isso aqui, ó, olha isso. Tá vendo? Quanto mais azul, mais eu mato o amarelo. Então, deixa eu zerar aqui, entendeu, né? Só para você relembrar. Então, a melhor opção aqui qual é? É baixar a temperatura de cor do flash. Para quando eu for pintar com luz, né, com a luz do flash, ele não destrua todo esse tom que o arquiteto criou, né, esse aconchego que faz parte do projeto, ok? Então, eu queria que você reparasse o seguinte, olha, olha a nitidez, tá vendo? Você vê o couro aqui. E o que acontece? Como é um trabalho de longa exposição com tripé, então muito dessa luz, que é daqui de baixo, ela cria esses fios de recorte, tá vendo? E aí eu vou falar para você como eu consigo fazer essas fontes de luz, essas fontes pontuais, ficarem com essas estrelas, que foi uma coisa que eu fiz na hora e o meu cliente não acreditou, entendeu? Então aqui é uma combinação de longa exposição
com um diafragma no final da faixa ótima. Então, vamos lá no comecinho do trabalho. Mas aí só para você entender o que é o espaço e como essa luz que eu usei, tá vendo? Ó, ela vem do aproveitamento da própria luz disponível. Olha, sinceramente, eu acredito que muito do sucesso que eu consegui durante todas essas 3 décadas aí de fotografia profissional, esse sucesso se deve à minha capacidade de observar os detalhes. Então, eu mostrei para você agora a mudança do balanço de brancos, para tentar diminuir um pouquinho aquela saturação que o cliente gostou, mas sem deixar de ter aquela linguagem. É só um acerto técnico. E daí, durante essa fase de teste, né, onde aqui eu medi a alta luz, como eu ensinei, aqui a baixa luz, né, fez a medição da sombra, se você reparar, olha, eu vou colocar ali um flash, não tem, ainda é teste, beleza? Porque eu notei que lá atrás está um pouco escuro. E aí aqui o cliente não gostou. Por quê? Porque ele disse que brigava um pouco com esse LED. E é verdade. Aí eu até mudei, né, no rádio flash para ver, né, se realmente aquele ponto era importante e vi que projetava sombras aqui nessa região. Realmente não gostei. Beleza? Ele estava aqui na cozinha. E aí, veja como essa luz vai começar a mudar. Olha, ainda não é a luz definitiva. Eu pensei, eu olhei aqui e falei, eu tenho que iluminar isso aqui. Daí, com a mão, eu com o flash na mão, eu fiz essa parte da esquerda. E repara como aqui o flash é frio. Tá vendo? Não tem nenhum CTO. E aqui tem o CTO, olha. Então, o que eu fiz? Eu, ainda achando que aquele ponto estava escuro, eu resolvi destacar ali essa decoração, entendeu? E aqui eu acertei o balanço de brancos, coloquei aqui o difusor grande angular, olha como muda, e fui fazendo pontaria, fui brincando aqui, olha. Aí lá a gente acertou. Aí eu pedi para ele apagar a luz, para ver se ficava melhor, realmente ele não gostou, e eu falei, bom, legal, aqui está tudo certinho. E olha que legal, tá vendo como é uma questão de pontaria? Lá já estava ok. Aqui eu com o flash só virei um pouquinho mais para a direita e já iluminou as revistas. E o resultado estava pronto. E aí o mais legal é que quando o cliente chegou, eu tinha essa foto aqui pronta. Beleza? Então, e outro detalhe muito importante. Olha, que isso é até anterior. Deixa eu voltar aqui. Repara que está faltando aqui em cima o copo, ó. E o cliente realmente ficou surpreendido com a minha atenção. Tá vendo? Eu falei, isso faz diferença. Parece que falta dente na frente. Daí ele colocou ali e aí a gente começou a fotografar. Então, comecei aqui às 8h06. E a foto definitiva, que é essa aqui que vem antes do PSD, olha, foi às 20h10, 4 minutos. Beleza? Então, esse aqui é o arquivo finalizado. E esse outro, olha, é a luz original. Repara quantos pontos aqui tem de diferença. Vamos fazer aquele jogo dos 7 erros, sabe? Quem é das antigas sabe que jogo é. Então, toda a média fotométrica partindo sempre daquele LED azul lá no fundo, que tinha que aparecer, né? Não adiantava eu dar uma flashada gigante aqui, que eu apagava isso tudo, e criando esses pontos. O arquiteto adorou isso, porque é uma técnica analógica. Ainda querem competir, sabe? Querem destruir a beleza que existe no pensamento analógico, que pode ser aplicado, como você viu aqui, né, na fotografia digital, então tornar você um fotógrafo diferenciado. Então, olha essa e olha esta, olha. Aqui a lente, né, a correção de lentes, todos esses os pontos aqui que estavam escuros, estão iluminados do lado esquerdo, destacando os livros, né? Porque em alguns momentos eles se inspiram na culinária peruana.
E aqui você vê, né, aquela estante lá de cima que tem uns detalhes muito importantes, que tem tudo a ver com a casa. Eu digo até que é a pedra fundamental do ponto de vista de conceito que eles colocaram naquela estante na parede, e a mesa embaixo, que está escura, né, com aquelas duas cadeiras. Então, olha o ambiente como ficou muito mais legal. E tudo isso feito com Flash Painting, que eu vou ensinar para você o raciocínio técnico, né? Como a matemática da fotografia funciona, assim, 100%. Então, repara que aqui existe uma limitação do ponto de vista do equilíbrio. E é impossível mesmo, você conseguir fazer o flambiente nessa situação. O flambiente, ele serve quando você tem excesso de luz no exterior. Então, beleza, você chega lá, tá escuro aqui dentro, e aí você acende o abajur e tal, enfim, e fica lá 20 minutos em cada foto, se você for bom em edição, entendeu? Normalmente, né, essas pessoas trabalham pouco, são pessoas que fazem conteúdo e trabalham um pouco no mercado, e por isso gastam muito tempo, beleza? Então, olha aqui, olha que legal que fica o resultado dessa técnica que eu falei. Aqui é uma combinação de baixa velocidade. Se não me engano, esta foto aqui foi mais de 10 segundos. Quer ver? Olha aqui. Ó, 22:10. E que bom que eu vim aqui agora checar isso, porque olha, aqui tem 22, 10 e ISO 100. Já não está com ISO 200, já não tem 1,3 segundos com 11. Lembra disso? Vamos passar aqui, vamos procurar. Olha, que foi a primeira. 11, 1.3, ISO 200. Então eu vou comparar essa com a última. Vamos ver aqui. Nem vou pegar essa finalizada, que eu fiz um pequeno crop e tal. Vou pegar esta mesmo aqui, que é original. Então, olha, qual que é a diferença entre esta e essa? Ó, a luz é a mesma, entendeu? Então aqui eu tenho 11 de diafragma, 1/13 de velocidade e ISO 200. E aqui eu tenho 22, ISO 100 e 10 segundos de exposição. É isso que eu falo sobre o triângulo de exposição, sobre a lei da reciprocidade, que é uma tecla que eu bato tanto aqui. E, obviamente, depois, com o Flash Painting, deixa eu até já separar as três. Ó, essa aqui é a primeira, essa aqui é a que eu entreguei para o cliente, e esta aqui com os pontos que já foram iluminados, destacados com Flash Painting. E a gente vai ver quais pontos são esses. Mas repara que a única coisa que eu fiz aqui foi um acerto no Camera Raw dessa distorção aqui do lado esquerdo, tá vendo? Ó? Porque existe aqui uma distorção mínima que essa lente tem, né? Não sei nem se você consegue reparar, mas é uma lente ótima, né? Se você olha essa ripa aqui que está no meio, ou mesmo essa, está super reto. E essa aqui, eu nem sei se é da própria madeira, da própria armação aqui, porque eu olho e vejo que as cadeiras têm as linhas retas. Então, eu acho que aqui até essa distorção é da própria madeira. Mas a gente consegue corrigir, olha. Tá vendo? No Camera Raw. Olha, então, para deixar isso aqui bem completo, eu gosto de, quando acabar o vídeo, falar, isso aqui tá tipo 110%. Porque às vezes até eu acabo aprendendo no meio do processo. Então, eu vou pegar essa foto aqui e vou fazer uma cópia, beleza? Vou duplicar, porque ela já tem esse acerto. Então, essa aqui é a cópia e eu vou tirar essa correção, Clear Settings. Então, essa aqui seria a foto original, sem nenhuma correção, e essa aqui com a correção feita lá no Camera Raw. Então, é fácil. Você dá 2 cliques quando for um arquivo RAW puro, ou você vem por aqui e já abre direto lá no Camera Raw. Das duas formas, você vai abrir dentro do Camera Raw, ok? Bom, normalmente o que eu vejo as pessoas fazendo é uma sequência errada.
E não sou eu que estou falando, tá errado e as pessoas não sabem fazer direito. Não é isso. É o Photoshop que me avisa que se eu não seguir os passos segundo aquilo que os experts que criaram estão indicando, eu estou sendo trouxa. Então, vou explicar. Primeira coisa é você vir aqui em Geometry, beleza? Então, o que acontece? Você vai ler aqui, ó, For best results, apply lens corrections first. Para melhores resultados, aplicar a correção de lentes primeiro. E aí, pouquíssimas pessoas fazem isso. Normalmente vêm e clicam, né, acham que está corrigido, escolhem a opção que acha melhor diante do trabalho, e aí fazem isso e dão o done ou open e seguem na frente. Mas não é assim. Melhor coisa é você zerar, deixar como está. Então esquece esse método e parte primeiro para esse passo no Optics. E existem duas formas. Se você tem uma lente que tem muita aberração cromática, isso deixou de ser um problema. Sabe, você, hoje em dia, com essa funcionalidade que tem o Camera Raw, você resolve isso. Ou seja, você tem uma lente mais barata que resolve 100% o problema de aberração cromática, que era uma coisa que justificava, né, o discurso de muitos equipamentistas para você gastar uma puta grana numa lente só porque ela não tem tanta aberração cromática. No meu caso, eu não sei no deles, mas no meu caso, eu consigo resolver isso aqui fácil, desde a lente do kit até uma lente mais classificada, mais bem classificada no ranking. Como é o caso dessa lente 1740, da 2470, são lentes maravilhosas, super profissionais. Eu, nesse caso, não encontrei aberração cromática, porque nas zonas de contraste, normalmente isso acontece quando você tem o céu contra um galho de árvore, né, uma folhagem, então nos limites ali você tem esse problema. Então eu vejo essa opção aqui e falo, eu vou usar Use Profile Corrections, beleza? Então eu clico aqui, ele faz uma correção automática, muito legal, tá vendo? Ele tira muito da distorção. Mas eu não me contento com isso, eu aproveito para estudar. E eu abro esse menu para ter absoluta certeza de que nos metadados ela passou a lente correta. Se não passou, você tem aqui uma série delas, beleza? Você pode até enganar um pouco, criar um efeito diferente, enganando o Camera Raw aqui, colocando uma lente diferente, enfim. Mas eu estou falando aqui de coisas certas. Então, quando eu usei essa opção Use Profile Corrections, ela imediatamente reconheceu e fez uma correção que é maravilhosa. Olha isso, ó. E até um certo vignetting, sabe que tem aqui, olha? Ela corrigiu, faz isso tudo para mim, na hora. Percebe? Então, às vezes você vê uma análise de uma lente, a pessoa fala, porque tem muito vignetting, porque tem muita aberração cromática. Eu estou mostrando para você, que é esperto, que tem neurônios e que gosta de fotografia, que gosta de ganhar dinheiro. Lembrando que para você ganhar dinheiro, você tem que saber não gastar. Você tem que saber fazer criar um padrão de rentabilidade, de lucratividade no teu trabalho, que mesmo que você trabalhe menos, você ganha mais do que esses caras que passam a vida inteira comprando equipamento e no preju. E aí sim, depois disso feito, como eu falei, aí você vem aqui em Geometry e faz a correção. E olha aqui, ela ainda melhora tudo. Vou tirar, olha isso. Essa linearidade, né, ela pode ser controlada por várias opções que você tem aqui. Sabe, porque cada lente é uma lente diferente. Eu normalmente gosto dessa, que ela aplica um nível vertical. Com os dois movimentos você consegue acertar linhas horizontais e verticais, entendeu? Então aqui eu olho, cara, falo, eu tô super feliz com isso. Só passando por essas opções e escutando atentamente aquilo que o Photoshop me diz. Simples, Daí, beleza, eu venho aqui em Done. Essas informações passaram para esta aqui. Então, eu vou tirar essas todas, vou limpar, tá? Vou deixar originais.
Só para você ver que maravilhoso que é você saber o que está fazendo. Então, olha isso, ó, o original e a cópia. Olha isso, Vignetting desapareceu, porque aqui do lado esquerdo já estava escuro, né? Então, junta com o Vignetting, e que é um normal, principalmente quando você usa uma abertura muito fechada, mas, você sai dessa limitação. E pelo fato de ela reconhecer que lente é, ela corrige o Vignetting, corrige a distorção, e você tem uma foto corrigida, de uma forma muito rápida. Mais rápido é o seguinte... Então, lembra que eu limpei aqui todas as configurações do XMP, que é essa memória dessa última passagem pelo Camera Raw. Então, eu faço numa foto, venho aqui, Develop Settings, Copy Settings, separo todo o trabalho, vamos supor que tenham sido essas fotos aqui. Venho, clico, Develop Settings, Paste Settings. Geometry não vai estar incluído, então você inclui Geometry e dá o OK. Olha o que vai acontecer. Eu vou passar agora, ó, já não tem, ó, estou passando todas as fotos, todo o trabalho está corrigido. Esta aqui é a última da série, então aqui é 4380, vou duplicar para a gente poder comparar, beleza? Dupliquei, venho aqui, Develop Settings, Clear Settings. Então eu tenho essa aqui que é a cópia e tenho essa aqui que é a original. Eu vou abrir as duas. Não é maravilhoso você conseguir fazer isso sem gastar dinheiro, sem cair em armadilha comercial, usando o teu próprio equipamento, com uma 6D, trabalhando em ISO 100. Porra, cara, se mais do que isso eu não consigo te ensinar. E outra coisa que seria impossível no tal do Flambiente é o seguinte, imagina, eu faço aqui esse efeito, e o Flambiente, você depois desliga as luzes e vai iluminando com flash, depois cria as máscaras, aquelas coisas todas, entendeu? E aí como é que você vai recortar cada estrela como essa? Com os anos que eu tenho de experiência, realmente é muito complicado. Olha, e hoje, mais uma vez, eu vou colocar um assunto, que até esse momento era exclusivo da mentoria, porque eu acho que é impossível uma pessoa se dar bem na profissão, e é o que eu sempre falo, inclusive, para quem faz mentoria comigo, que é impossível, se você não entender que fotografia é matemática, que você consegue quantificar de uma forma exata, não existe chutometria. Não tem como você medir através do celular, não tem agora essa coisa de, porque o celular vai substituir as câmeras, mas não vai substituir a tua capacidade de interpretação da luz e fazer isso que eu estou mostrando de uma forma, são poucos que conseguem, beleza? Então é o seguinte, isso aqui eu uso na formação para mostrar essa matemática. Então, aqui desse lado esquerdo, a gente tem aqui um desenho, uma representação daquilo que acontece em termos de abertura, de área mesmo, sabe? A parte física. Então, se você está com uma lente 2.8 toda aberta, então, sei lá, uma 70-200, 2.8, ela tem essa configuração. Ela vai de 2.8 toda aberta, com pouca profundidade de campo, e até 22, passando por todos esses diafragmas, lembrando que existem aqui os terços. Como é importante você considerar os terços? Um terço é 33,33%. É muita coisa, é você ganhar 1.330 e o patrão te pagar 1.000. Não faz diferença? Entendeu? Claro que faz. Você vai no quilo lá comer, você pôs 1 quilo e a pessoa te cobra 1.330. Na fotografia é a mesma importância. Como não é esse o assunto dessa aula de hoje, eu também vou explicar assim por cima, mas para você entender essa relação. E vou mais aqui para o lado, para os números que estão aqui do lado direito, beleza? Que tem a ver com a carga do flash. Mas imagina o seguinte, se você tem 22
de diafragma, e você vai abrindo sem fazer a compensação da velocidade ou do ISO, sem usar o triângulo de exposição ou a lei da reciprocidade, significa que o seguinte, se você abre de 22 para 16, você deixa entrar no teu sensor 2 vezes a luz anterior. Então imagina o seguinte, você tem um sol e você coloca mais um sol. É muita luz, não é? Isso só um ponto que você abre. Agora, se você abre 2, você tem o dobro do anterior. Então, se você tinha um sol, 2 sóis, você passa a ter 4 sóis. E assim por diante. Até que se você abre de 22 para 2,8, desconsiderando o entendimento técnico e quantitativo dessa reconfiguração, você pode estar colocando 64 sóis na tua foto. Então, 1/3 é muita coisa. O que eu quero que você veja é esta escala aqui, que é o que você vê normalmente no teu flash. É sobre o flash que eu quero falar, o flash portátil. Então, é assim, digamos que você está a 1 metro de distância e o teu flash tem um número guia 22, que efetivamente está muito mais próximo da realidade do que aquilo que você vê aí nos número guia, né? naquela tabela de número guia que as fábricas colocam. Então, por exemplo, se você está com ISO 100, o número guia é 1, e se você está com ISO 200, parece que aquele flash é muito mais potente do que o do concorrente, mas ele está medindo em ISO 200, entendeu? Existem algumas Nikon, há um tempo atrás, que começava com ISO 200, depois passou para o ISO 100. Então é nessa perspectiva que eu estou tentando te falar. Eu até falei disso no vídeo passado, preparando para esse momento épico, né, de agora. Que é o seguinte, imagina, se você tem carga total com diafragma 22, você dispara e ele vai demorar 3 segundos para carregar. Lembra que eu falei no vídeo anterior que você fica um bom tempo sem o flash disponível, principalmente se você faz disparo contínuo, né? Então, aqui está a finalização desse pensamento. Então, imagina, se eu tenho carga total com diafragma 22, eu estou a 1 metro de distância, por exemplo, então o número guia desse flash seria 22, eu dou um clique e tenho que esperar carregar. Se eu coloco em meia carga, eu tenho o dobro de disponibilidade de flash. Ou seja, como a carga está pela metade, no mesmo tempo, eu consigo disparar 2 vezes. E se eu estou em 1/4 da carga, eu tenho aqui o dobro deste aqui. Então, imagina, é uma relação exponencial. E aí você vai indo, 8, 16, 32, 64, e os flashes normalmente têm até 1/128. Então você entendeu agora a relação dessa escala que tem no teu flash portátil? Então, na medida em que você vai diminuindo a carga, o tempo de reciclagem é muito mais rápido. Então você consegue disparar mais vezes num determinado espaço de tempo. Então imagina, se eu estou com carga total naquela situação que você viu aí atrás, e eu quero ir pintando as partes que são escuras ali do ambiente, se eu faço com carga total, o que vai acontecer é uma coisa muito simples. Eu estou em 10 segundos e demora 3 segundos para carregar para eu poder dar outra flashada. O que vai acontecer? Eu vou conseguir dar 3 flashadas. E existem 2 formas de você trabalhar, às vezes até simultaneamente. Uma é segurar o flash na mão, e aí você vai apontando, né? Que nem do lado esquerdo aqui eu tenho essa parte das revistas, enfim, e vou iluminando essa moldura, mas quero também iluminar aquela estante lá no fundo. Então eu uso o rádio flash para controlar aquele flash lá do fundo, já que eu estou distante, não posso ficar entrando no enquadramento nesses 10 segundos, e fico atrás aqui do tripé, né, atrás da câmera, pintando esse lado esquerdo com o flash.
ou se não apontando para essa região do teto, entendeu? Desde que não entre no enquadramento. Então, assim, eu vou clicando com o rádio flash numa mão, não na câmera para não tremer. Então, eu vou dando no botão de teste, né? Escolho o canal e o grupo daquele flash lá de trás, e com essa mão esquerda eu vou no botão de teste aqui, pintando essa parte esquerda. É pintura com luz mesmo, cara. Vocês não têm ideia do impacto que isso causa na hora que você está fotografando. Eu sei que você, que gosta de fotografia, deve estar muito afim de fazer isso agora, certo? Então, imagina o teu cliente, quando você mostra na hora, quando você pergunta para ele, então, o que você acha importante? Ah, acho importante as revistas, beleza, tá vendo? Mas olha, até vou te dar uma consultoria. Tenta colocar alguma luz aqui, um abajur, né, um candeeiro, alguma coisa, para melhorar isso, não só na fotografia. Então, você acaba sendo um consultor de iluminação para o teu próprio cliente. E um dos objetivos que eu tenho para o futuro breve é fazer direção de fotografia e de iluminação para filme publicitário, para cinema, que é uma coisa que eu faria com muita segurança. Entendeu? Então, abre novas perspectivas para o meu próprio futuro. Então, fica claro para você que se eu uso uma carga fracionada, toda vez que eu carregar lá no botão de teste, ele vai disparar. Então, aqui, no mesmo espaço de tempo, 10 segundos, que eu usei lá, eu faria 3 fotos aqui, 3 flashadas, aqui eu faria 6, aqui eu já faria 12, e eu vou escolhendo, na verdade, a carga que eu acho que é a mais, que se mescla muito mais com a luz, e sempre a partir daquela primeira medida do LED azul. Por isso que sem fotômetro é impossível você fazer isso na hora, sabe, em 4 minutos, como eu mostrei. Eu fiz isso, assim, é quase imediato, é só uma questão de você saber raciocinar. Pô, achei que estava escuro aqui, nesses 10 segundos eu dou 3 flashadas nesse lugar aqui. Depois muda um pouquinho, venho aqui para a revista. Com ele corrigido para ter a mesma temperatura Kelvin, né, com o CTO do ambiente. Então, tudo isso que eu estou falando é uma associação de técnicas que é aquilo que eu ensino para os meus mentorandos. Percebe? É assim, é diferente. E é aí que eu digo para vocês, eu não sou professor, eu não consigo ensinar... ficar ensinando assuntos que são mainstream, sabe? Aquilo ali que todo mundo ensina. Eu sou um profissional e às vezes sou até um professor questionável aí, porque eu pressiono e não dou folga, sabe? Eu quero que depois que acabar, a pessoa pelo menos tecnicamente chegou no nível que pretendia. Se vai ficar meu amigo, se vai gostar de mim ou não, isso não tem tanta importância. Não vou ficar citando nomes, mas tem alguns e tem outros que, realmente, assim, estão se dando super bem, mas tem uma relação de afastamento, porque é o que eu fiz, é o que eu falo, eu não sou professor. Eu sou um profissional de fotografia que ensina a ser profissional. E no dia a dia é pegada, não tem essa coisa de passar pano, ficar com tapinha nas costas, entendeu? É surpreender e destruir com a técnica a incompetência da concorrência, simples como isso, de uma forma muito saudável, beleza? Então faz um teste, coloca aí na tua câmera o drive, né, o disparo contínuo, coloca o flash em cima, carga 1 para 1, modo manual, e aí você desce o dedo. E depois você olha no teu, né, faz o play e vê quantas fotos em 1 segundo ficaram bem iluminadas. E aí baixa a carga para 64. Então por exemplo, coloco, sei lá, em 1.16 no flash, e eu sei que toda vez que eu apontar para um determinado lugar, eu vou estar pintando aquele lugar. Então, eu vou mostrar para você uma sequência que eu separei. Porque agora que você entendeu, em todas as outras fotos vai ser a mesma coisa. Mas eu vou mostrar uma sequência e vou mostrar também uma foto que eu fiz para você entender a diferença entre ter o CTO e não ter o CTO. Tá bom? Agora, né, finalizou essa interpretação da luz, esse efeito de estrela, né, nas fontes pontiformes, o preenchimento. E, na verdade, isso vale para todos, tá vendo? É a mesma coisa. Aqui o teto que estava escuro e eu fiz o flash painting. Aqui tinha que ter um pouco menos de carga para não interferir, não ficar um lugar muito iluminado e manter
esse aconchego. E aqui realmente o Flash Paint fez toda a diferença e nota que tem ali o sincronismo com a luz de saída, que aqui é muito importante. É a questão da segurança. Então, assim como no LED, que foi o ponto de partida, naquele LED azul, aqui o ponto de partida foi qual? Essa luz de saída. Sabe, quem faz foto de arquitetura sabe como é importante você colocar dentro de todo o trabalho alguns aspectos que são também convenções. Né? As empresas têm que ter uma sinaleira, uma sinalética, não sei como é que chama no Brasil, de saída, em caso de algum problema, um incêndio, enfim, entendeu? Então aqui a parte de cima estava muito escura. E aí eu fui com Flash Paint com uma carga mais baixinha, a partir daquela fotometria, e fiz uma combinação para não perder esse efeito estrela nessas duas luzes que tem aqui no teto, que é muito importante e o cliente tinha adorado. E pode reparar que aqui, olha, é praticamente a mesma combinação, a mesma configuração. 20, antes era 22, 10 segundos da mesma forma, né, que eu usei de velocidade, e ISO 100. E eu consegui, com a carga, ter um resultado muito mais suave do que aquele outro. Ele adorou, então eu tinha que saber repetir numa outra condição de iluminação. Beleza? Eu lembro que até nos quadros eu dei 2 ou 3 flashadas assim, bem suaves, para destacar, sabe, as fotografias, porque esse espaço, inclusive, tem uma ligação artística com a fotografia. Pô, tá um espaço lindo. E a luz principal veio criar esses pontos nas cadeiras, dando destaque, né, à parte da mobília. E como aquela luz de saída, obviamente, ela é mais fraca do que essa do chão, acabou criando uma sobreexposição, uma superexposição, que, foi super bem-vinda e deu alguma vida adicional a essa iluminação, mantendo lá atrás esse aconchego, esse clima mais escurinho, beleza? E sem perder o efeito estrela nas luzes pontiformes. E acabou. Outra coisa interessante, aqui, repara, até apareceu o flash aqui, tá vendo? Com o CTO, porque eu senti que estava lá, estava muito escuro, assim, faltava um pouco de profundidade, para mostrar a rua, a avenida, ligando com o outro trabalho que foi sobre arquitetura, enfim, né, dos 2 vídeos anteriores que eu mostrei. Então pode ver que está muito mais escuro do que aqui. Isso aqui foi um flash painting com tripé ali na porta de entrada, só para dar aquele destaque. Olha, essas fotos aqui eu fiz mesmo, tipo, já tinha acabado o trabalho, eu já tinha até, também eu estava colocando aqui as coisas, o rebatedor, tal, já estava colocando no canto para ir embora. Mas eu lembrei disso, eu falei, puta, deixa eu mostrar antes de tirar o CTO. Essa aqui é a foto feita com o CTO no flash, beleza? Que abaixa a temperatura de cor, leva lá para o nível, sei lá, 3.500, 3.000, que é aquilo que predomina no ambiente. E essa aqui, olha, é sem o CTO. Ainda bem que eu lembrei de fazer. Está tudo torto, tal, mas realmente não tenho nenhuma preocupação além daquela de mostrar para você a diferença. E isso aqui são os 5.600 do flash. Então é importante que você entenda essa diferença, né? Olha, aqui com o CTO e aqui sem o CTO. Não precisa fazer nada na edição, beleza? Bom, volta aqui comigo agora, que eu quero te explicar uma coisa muito importante, né? Porque você pode pensar, porra, que coisa complicada, a fotometria. Mas, é muito mais simples. E outra coisa, tempo é dinheiro. Literalmente. E os fotógrafos, na sua grande maioria, não ganham dinheiro porque gastam muito tempo fazendo a pós-produção que não tem absolutamente nada a ver com a captação fotográfica bem feita. Como eu disse antes, imagina fazendo filme, percebe? E aí é que eu quero que você entenda a importância de você ter a base analógica, de você estudar a fotografia analógica como se você não tivesse Photoshop. Entendeu? Eu não sou contra o Photoshop, eu sou contra o excesso e a dependência da pós-produção. Então é o seguinte, eu consigo fazer o balanço de brancos na hora, eu consigo fazer a fotometria na hora, todos os ajustes de compensação eu faço na hora, porque eu tenho fotômetro, entendeu? Então é o seguinte,
eu vou mostrar para você agora o maior exemplo daquilo que seria impossível ser feito se não fosse dessa maneira que eu estou te explicando. É uma panorâmica 360 graus, então você imagina quantas fases, eu nem me recordo, foi feito com a 20D, com a lente 1855, entendeu? Então assim, eu estou mostrando para você alguma coisa que eu espero, cara, que faça você acordar desse pesadelo da equipamentite e da falta de técnica que você acaba absorvendo dessas pessoas e fica uma pessoa sem técnica. Fotografia é uma coisa fácil, desde que você domine essa parte técnica. Então, eu vou, antes de passar essa panorâmica do Paparico, que foi um trabalho, inclusive, que me aproximou muito desse chefe, que é um grande artista. Meu cara é um cérebro genial. E assim, é um grande desafio quando você se depara com um chefe que tem essa categoria e essa cultura, e se você for burro, você chegar lá com a coisa do Ford Styling, entendeu? Começar a dar palpite, enfim. Meu, e aqui vai ficar fenomenal, você vai cair da cadeira. É o seguinte, você olha essa foto tá com 600 por 300 pixels. Eu tive que reduzir, mas, meu, a 1/3 da resolução que a 20D me dá, com a lente do kit. Então, eu, quando tive a oportunidade de fotografar para o Paparico, eu falei, cara, eu vou agarrar isso com unhas e dentes. E é aí que está a grande diferença, entendeu? Entre aquilo que eu quero mostrar para você e a necessidade de você ampliar o domínio sobre a fotometria, sobre, enfim, né, sobre tudo isso que eu falei nesse vídeo. Estou até um pouco rouco hoje. Então, aqui é o seguinte. Lembra que naquela foto anterior, eu falei que, meu, deixei aquela sobreexposição, aquela superexposição de baixo, dominar o ambiente, e aqui foi o contrário. Aqui ele gostou porque é um ambiente muito escurinho, assim, sabe? É uma casa muito antiga, você vai ver. E aí o que acontece? Essa configuração que eu fiz foi no sentido de manter o máximo possível, e eu vou falando para você aonde que eu coloquei as luzes. Então, por exemplo, aqui eu fiz um flash painting com o rádio flash. Tá? Dá até para ver um pouquinho, né, a temperatura de cor um pouquinho diferente, mais para o flash. Mas como tudo aqui é esse tom castanho, então nem precisei do CTO, beleza? Tudo foi sincronizado pela luz de vela. Então, cheguei lá com o fotômetro, medi aqui, eu lembro disso, e aí configurei tudo a partir daí, porque você consegue ver o rótulo ali. Porque é uma imagem que é um 360 graus com um programa que é maravilhoso, que chama WP, que é para você apresentar, você consegue fazer aquele screensaver, você consegue, fazer um monte de coisa. E aí, veja que são 600 pixels por 300, com esta definição, com este brilho. Né? Você olha essa parte dos copos, é onde você nota a definição. Olha aqui, eu consigo ler esmero e douro, com a lente 1855 do kit, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar... Ele tinha uma música, mas eu deixei no silêncio porque eu quero explicar. Então, eu vou passar para você. Vamos ver. Ó, eu vou clicar aqui no play. Ó. E eu vou passar mesmo lentamente, porque eu quero que você curta isso. Essa foi uma panorâmica de 53 fases. Ou seja, cada foto que eu fiz repetia 1/3 da foto anterior. E você olha, não tem nada, nenhuma costura. Olha, eu vou parar um pouquinho aqui. Olha a profundidade de campo daquela sala. Mesma coisa, aqui eu me recordo que eu coloquei um flash sozinho. Lá dentro eu também coloquei um flash para iluminar aquele ambiente. E você pode notar aqui que neste caso é um efeito star de 6 pontas, é diferente daquele outro que eu mostrei.
Isso com um tripé simples, nada de tripé panorâmico, aquelas coisas, entendeu? Enfim, eu consigo fazer desta maneira. E aí eu vou dar continuidade aqui, olha. E o que acontece? É muito importante que o flash, neste caso, não tenha o CTO, porque muita luz que você vê em cima aqui da toalha das mesas, se eu colocasse o CTO, eu ia sujar, né, de laranja. E, não precisa. Nesse caso, o flash ele acaba se misturando com esse tom das paredes. E foi tão legal, porque quando ele usou essa foto, ele tomou um susto, cara, eu lembro disso. E eu fiquei muito feliz, entendeu? Porque eu consegui mostrar, olha a vela, o cuidado que ele tem, ele coloca uma rosa branca. Puta, o cara é demais. E você vê que a gente está dando volta. Você não tem vontade de estar nesse lugar? E ele me disse uma vez que as pessoas, né, olhavam essa foto e marcavam a reserva. Porque nessa altura do ano, verão aqui, só deve ter reserva lá para outubro, novembro, entendeu? Ou final de setembro. E aí está aí, olha, eu estou voltando aqui, né, fechando essa panorâmica. E olha lá aquele espaço e veja como essa velocidade, ela sincronizou com a TV, que ele passa filmes da época do cinema mudo, Charlie Chaplin. É um lugar de muita cultura. Tá vendo aqui? Você consegue ver a nitidez, você consegue ver os quadros. Olha o horário. Enfim, e a sombra e a luz, elas estão numa média que você vê até o detalhe aqui, o entalhe, aliás, dos móveis. Tá vendo? Lá está tudo super iluminado, você vê os livros, e é isso aí que eu queria te mostrar. E mais uma vez, olha que saída. Nesse caso estava apagada, mas você consegue ler aonde é a saída aqui em cima. Muito legal, né? Acho que com isso eu fecho o vídeo de hoje. Bom, é isso aí. Acabou essa trilogia do trabalho para o Castas, né? Uma forma de mostrar para você que com um cliente eu consegui rentabilizar 3 trabalhos. E isso facilita muito a vida dele, entendeu? Ele tem num profissional, num dia só, ele consegue atender tudo aquilo que ele precisa do ponto de vista de material de divulgação. Então, se você tiver interesse aí em falar comigo sobre esse serviço de mentoria, lembra, eu não tenho curso. Às vezes as pessoas entram em contato comigo, quanto custa seu curso? Não tenho curso. O curso é uma coisa genérica, né? E cada um tem a sua história. Então, a mentoria, ele é um serviço one-to-one. É só eu e você tentando desvendar aí a tua vida, as tuas competências, assim como as tuas falhas enfim, né, necessidades técnicas e o teu mercado para ver o que a gente consegue fazer, beleza? Os meus e-books estão à disposição, são guias técnicos baratinhos que você vai gostar e vão te ajudar muito, porque é quase como se fosse um guia, sabe? Um guia prático daquilo que eu vivo em termos de cultura para fotografar pessoas, mercados dos mais variados, tipo casamento, retrato corporativo, moda, e a parte de fotometria, que eu acho que é a grande diferença que eu faço aqui no YouTube. Eu defendo a fotometria porque ela funciona assim como eu mostrei nesses 3 vídeos aí. Beleza? Um grande abraço para você, bom domingo aí, é nóis, tamo junto. Tchau, até semana que vem. Tchau.